Vamos para a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, amigo ouvinte, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 8 a 10, onde está escrito: Porque a um é dada pelo Espírito Santo a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito Santo a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito Santo a fé, e a outro no mesmo Espírito Santo dons de curar, a outro pelo Espírito Santo operação de milagres, a outro pelo Espírito Santo profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretar essas línguas. Querido ouvinte, os dons do Espírito Santo é dele próprio. Isso significa, querido ouvinte, que ninguém pode se considerar dono de algum dom. Os dons, querido ouvinte, são concedidos a cada um, de acordo com a necessidade, segundo a vontade do Espírito Santo, e de acordo com a ocasião e sua necessidade. Querido ouvinte, é importante a igreja entender que é o Espírito Santo quem dirige a igreja de Cristo. Querido ouvinte, palavra da sabedoria. Esse dom, querido ouvinte, focaliza a habilidade de compreender e transmitir as coisas mais profundas do Espírito Santo. Você pode ler sobre isso na primeira carta aos Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. O segundo dom, querido ouvinte, palavra do conhecimento. Esse dom, querido ouvinte, é aquele aprendido, adquirido e então transmitido. Terceiro dom, prezado ouvinte, o terceiro dom apresentado pelo Espírito Santo, a fé. Essa fé, esse dom, querido ouvinte, não pode ser confundido com a fé necessária para a justificação, conforme Romanos 5:1. Esse dom, fé, que estamos falando, querido ouvinte, é uma manifestação de grande confiança em Deus. Essa fé, dom, é capaz de fazer possível o impossível pela atuação direta do Espírito Santo no cristão. Exemplo dessa fé: o paralítico de nascimento que foi curado por Paulo. Esse relato você encontra no livro de Atos, no capítulo 14, dos versículos 8 a 10. O quarto dom, querido ouvinte, é o dom de curar. Esse dom, querido ouvinte, é adquirido através do Senhor Jesus. Leia Marcos, capítulo 7, versículos 32 a 35, e você vai entender melhor esse dom. O quinto dom, querido ouvinte, é a operação de milagres. Esse dom, querido ouvinte, transgride as leis da natureza. Esses milagres são realizados somente pela vontade de Deus, para a sua honra e glória, e também de acordo com a necessidade existente. Exemplo, Êxodo capítulo 14, versículo 21. A travessia do Mar Vermelho. Moisés conduziu o povo pelo meio do mar. Um grande milagre. O sexto dom, querido ouvinte, é o dom de profecia. O objetivo da profecia, querido ouvinte, é edificar, exortar e consolar. Ou seja, a profecia visa o benefício do corpo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O sétimo dom, querido ouvinte, é discernimento de espírito. Para entender esse dom, querido ouvinte, precisamos ler primeira carta a João, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde está escrito: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Fique tranquilo, amigo ouvinte, que o versículo 22 explica o versículo 1. Diz assim o versículo 2: Nisto conhecereis o Espírito Santo de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Lembre-se, querido ouvinte, dos bereanos. Eles examinavam as Escrituras diariamente para ver se o que haviam ouvido falar estava de acordo com as Escrituras. O oitavo dom, querido ouvinte, é variedade ou variedades de línguas. Para entender este dom, querido ouvinte, precisamos ler Atos, capítulo 2. Era dia de Pentecostes. Todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas. A multidão estava perplexa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, em seu próprio idioma. Então os que estavam ouvindo os discípulos disseram: esses homens não são galileus? Como podemos ouvi-los falar, cada um de nós, em sua própria língua? Nós somos partos, medos, elamitas. Aqui tem os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Outros são da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia. Outros vieram das imediações de Cirene. Outros são romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como podemos ouvi-los falar das grandezas de Deus em nossa própria língua? Querido ouvinte, você pode ler o que foi apresentado em Atos, no capítulo 2. O nono dom é interpretação de línguas. Esse dom é entendido, querido ouvinte, ao ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 12 e 13, onde está escrito: vós que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Versículo 17. Porque você que fala em línguas dá bem as graças, mas quem ouve não é edificado quando se fala em línguas sem interpretação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Está escrito: eu, Paulo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vocês. Contudo, disse Paulo, versículo 19, eu, Paulo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Querido ouvinte, você sabe que o apóstolo Paulo falava pelo menos 7 idiomas. Então você pergunta: Jorge, qual a diferença entre fruto e dons? Querido ouvinte, quero apresentar um exemplo. O pastor é usado, e isto é, ele tem o dom de falar, mas isso não atesta uma santidade diante de Deus. Mas por que, Jorge? Você pergunta. Sabe por quê, querido ouvinte? Porque Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, e Deus também usou corvos para alimentarem o profeta Elias, e nem por isso esses animais eram puros e santos. Querido ouvinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Para Paulo, era mais importante ser do que fazer. Paulo afirma: ainda que eu tivesse dons, como de falar a língua dos anjos, ou tivesse o dom de profecia, ou mesmo que falasse em línguas, se não tiver amor, no caso o fruto do Espírito Santo, nada me aproveitará, disse Paulo. Mais importante que falar na igreja, querido ouvinte, mais importante do que cantar na igreja, é o relacionamento que temos no dia a dia com os filhos e cônjuge. O fruto do Espírito Santo na nossa vida, querido ouvinte, é mais importante que qualquer dom que tenhamos. Pense nisso. Querido ouvinte, você já ouviu falar sobre o fruto do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz as Escrituras. Querido ouvinte, embora seja frutos, a Bíblia o faz de maneira singular, considerando-o apenas fruto, porque as qualidades morais implantadas pelo Espírito Santo em cada seguidor do Senhor Jesus formam um todo, como se fossem uma única virtude. Pense nisso. Querido ouvinte, os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo são partes integrantes de um único desenvolvimento espiritual. Efésios capítulo 3, versículo 19, está escrito: conheçam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a virtude de Deus.
Eu vou repetir para você, querido ouvinte, Efésios capítulo 3, versículo 19, está escrito: conheçam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Querido ouvinte, os frutos do Espírito Santo são manifestações do Espírito Santo através de nós, na vida das pessoas, as quais ouvem pelos nossos lábios as promessas de Deus, ou seja, seu amor incondicional. Primeiro aspecto, o amor incondicional. O amor, querido ouvinte, é a base onde se fundamentam os demais frutos e onde todas as virtudes espirituais se desenvolvem. Amor incondicional. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Isto é a dedicação ao próximo, é dispêndio de tempo e energia em favor do próximo, como despendemos para nós mesmos. Tudo quanto quereis. Repito, isso é dedicação ao próximo, é dispêndio de tempo e energia em favor do próximo, como despendemos para nós mesmos. Mateus 22, capítulo 22, versículos 37 a 40. Querido ouvinte, o amor é definido com sacrifícios. O amor é definido com sacrifícios de quem ama, sem esperar da pessoa amada a resposta. Ou seja, quem ama faz sem nenhum interesse próprio. O segundo aspecto do fruto do Espírito Santo, o segundo aspecto é a alegria. A alegria do cristão, querido ouvinte, é uma constante, apesar dos problemas que esse mundo apresenta. O anjo disse aos pastores de Belém: trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas capítulo 2, versículo 10. A alegria, querido ouvinte, é concedida pelo Senhor para que se verifique no seu povo a diferença dos que realmente nasceram de novo. Salmo 105, 2 está escrito: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. E Salmo 100, versículo 2 está escrito: servi ao Senhor com alegria. O terceiro aspecto do fruto do Espírito Santo, querido ouvinte, é paz. A paz, querido ouvinte, envolve muito mais que mera tranquilidade íntima. Trata-se de qualidade espiritual, produzida pela reconciliação, pelo perdão aos pecados e pela conversão da alma. Disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. São João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, querido ouvinte, está escrito: mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido ouvinte, a queda do homem destruiu a paz com Deus, consigo mesmo e com os outros homens. Através de Cristo, querido ouvinte, estabeleceu-se novamente a paz. E esse presente é seu. Esse fruto do Espírito Santo é seu. Querido ouvinte, a paz começa dentro do indivíduo para depois influenciar o meio ambiente. Sim, querido ouvinte, ninguém pode dar outra coisa além daquilo que possui. A paz é reflexo do nosso relacionamento pessoal com Deus. Querido ouvinte, o quarto aspecto do fruto do Espírito Santo é longanimidade. Querido ouvinte, Deus tolera com paciência todas as iniquidades do homem. E Deus não se deixa arrebatar por explosões de ira e furor, que nos levariam à morte, com certeza. O quinto aspecto do fruto do Espírito Santo, querido ouvinte, é benignidade. Ser benigno, querido ouvinte, é não ser exigente, e sim flexível em nossos relacionamentos. O sexto aspecto do fruto do Espírito Santo é bondade. Querido ouvinte, a bondade não mede esforços para fazer valer a força do amor. Exemplo, o bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículos 10 a 35. Sim, querido ouvinte, a bondade não olha para si mesmo e não espera a recompensa do ajudado. Pense nisso. O sétimo aspecto do Espírito Santo, querido ouvinte, é fidelidade. Isso significa, querido ouvinte, ter fé, confiança, ser dependente de Deus, ou seja, transpor todos os obstáculos contrários à fé.
O oitavo aspecto do fruto do Espírito Santo, querido ouvinte, é mansidão. Números capítulo 12, versículo 3, afirma que Moisés era o homem mais manso que existia sobre a face da terra. Mansidão é igual à verdadeira humildade. Jesus venceu o mal por ter um espírito manso. Pense nisso. O versículo 9, o nono aspecto do fruto do Espírito Santo, querido ouvinte, é domínio próprio. Provérbios capítulo 16, versículo 32, está escrito: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Querido ouvinte, essa carne chamada vontade humana, ou instinto, é que precisa ser dominada pela própria pessoa, através do fruto do domínio próprio. Querido ouvinte, todo cristão quer ser batizado com o Espírito Santo. Mas lembre-se, querido ouvinte, o batismo do Espírito Santo é para nos capacitar para a obra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: recebereis poder para testemunhar. Esse é o objetivo do recebimento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Recebê-lo para poder testemunhar. E esse poder vem através do amor de Deus. Querido ouvinte, o batismo do Espírito Santo leva a pessoa a ver as coisas como Jesus via, ou seja, olhar além do óbvio. O batismo do Espírito Santo, querido ouvinte, leva a pessoa a pensar como Jesus pensava. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Pense nisso. Querido ouvinte, a pessoa batizada com o Espírito Santo é levada a falar como Jesus falava. Isso é, com amor e compaixão pelos pecadores. O batismo do Espírito Santo, querido ouvinte, leva a pessoa a agir como Jesus agia. Querido ouvinte, para a pessoa estar plena do Espírito Santo, a pessoa precisa, antes de tudo, estar vazia de si mesma, vazia de tudo o que atrapalha o bom relacionamento com Deus. Para receber, então, o Espírito Santo, a pessoa precisa estar vazia das tradições e preconceitos religiosos. A pessoa precisa desejar ser revestida pelo Espírito Santo. Querido ouvinte, para receber o Espírito Santo em nossa vida, é só pedir a Deus, e Ele dará o Espírito Santo para você, e o Espírito Santo realizará em você a maior obra que você já viu. Lembre-se, querido ouvinte, mais importante que os dons é o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é o amor. E quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida, então a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor são destruídos, porque o poder do amor incondicional nos impede de guardar ou ter essas emoções que comprometem nossa saúde. Querido ouvinte, quando esvaziamos o eu, então o Espírito Santo encontra espaço para transformar e curar vidas. Quer você hoje, querido ouvinte, receber o Espírito Santo em sua vida? Sendo esse o seu desejo, então quero orar com você. Nosso bom Pai, mais uma vez o Senhor nos deu mais um dia de vida, e nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Obrigado porque durante esse ano de 2010 o Senhor tem cuidado de nossa vida material, emocional e principalmente de nossa vida espiritual. E agora, nessa última segunda-feira do ano de 2010, o Senhor trouxe essa mensagem para nós, a oportunidade de falarmos um pouco sobre o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que tem nos incentivado, nos motivado a amar, a perdoar, a aceitar o teu perdão. Querido Pai, nesse momento os teus filhos ouviram mais uma vez a tua mensagem de amor. E eu creio, ó Pai, e acredito que todos querem receber, querem ter o trabalho do Espírito Santo em suas vidas. Eu creio, ó Pai, que todos querem ser melhores do que foram em 2010, eles querem ser melhores em 2011. Então, nesse momento, ó Pai, eu os coloco sobre o teu altar. E que o Senhor, nesse momento, os visite com o teu Espírito Santo. Que eles recebam o Espírito Santo em suas vidas para poder amar e perdoar incondicionalmente. Que eles tenham um relacionamento pessoal com o Senhor. E que suas vidas, que a nossa vida,
seja motivada única e exclusivamente pelo trabalho do Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração. Ajude-nos, ó Pai, a aceitar o que precisa ser mudado em nossa vida. E só o Senhor nos conhece. Então nós queremos agradecer, porque o Espírito Santo do Senhor já iniciou um trabalho na nossa vida. E nós queremos que o Espírito Santo complete essa obra em nós. E que a nossa vontade seja, ó Pai, a Tua vontade. Que a Tua vontade seja a nossa vontade. Que possamos ser filhos, que possamos ser mais filhos em 2011. E querido Pai, obrigado porque o Senhor conduziu maravilhosamente a nossa vida em 2010. E agora, ó Pai, nessa última segunda-feira de 2010, nós queremos colocar sobre o Teu altar o nosso coração, a nossa vida, os nossos projetos de vida. E eu quero colocar todos os ouvintes em Tuas mãos. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que eles sejam uma bênção para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus colaboradores, os colaboradores de sua empresa e também para os chefes. Oramos, ó Pai, que o Senhor os guarde e os proteja e, acima de tudo, os salve para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém.